Muito bem, vamos lá, meus amigos. Tá com assistente hoje, Miriam. Nós vamos então entrar hoje no nosso Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 12, Perfeição Moral. Nós estamos no primeiro item, Virtudes e Vícios. Hoje a partir da questão 897, dando continuidade ao estudo que nós fizemos na semana passada. Só para recapitularmos, Allan Kardec fala um pouco sobre os vícios e as virtudes nesse capítulo, e nós fizemos uma recapitulação, um estudo na verdade, sobre quais são as virtudes, quais são os vícios, e como nós comentamos nesse capítulo em especial, Kardec, Kardec na verdade ele propõe situações aos espíritos sobre a análise das pessoas que trazem virtudes, das pessoas que trazem imperfeições morais, que ele chama de vícios. Esses vícios não são necessariamente dependências químicas, como a gente entende nos tempos de hoje, ou dependências de qualquer natureza, mas ele fala sobre imperfeições morais. E das situações que ele propôs, essa que nós estudamos, ele falava sobre pessoas desinteressadas, pessoas que muitas vezes realizam determinadas tarefas, mas com um propósito egoísta, visando muito mais a sua autopromoção do que necessariamente o benefício das pessoas que recebem aquele tipo de assistência. E aqui na 897, nós já chegamos a fazer a leitura dela, a gente recapitula, ele diz o seguinte: aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, mas na esperança de que lhe seja levado em conta na outra vida, e que nessa sua posição seja melhor, é repreensível e esse pensamento prejudica o seu adiantamento? Tá, pode colocar, Val, legal. E aí, então, muitas vezes, estudando na verdade o mundo espiritual, todas as religiões trazem essa proposta de analisarmos como será a nossa vida futura. Todas as religiões trazem aquela ideia do paraíso, aquela ideia do mundo perfeito, aquela ideia onde existe a felicidade plena, mas a proposta que é oferecida por essas escolas, e isso denota claramente as suas imperfeições, é que cada religião ela propõe o seguinte: faça isso para receber aquilo. Todas são assim, inclusive a própria doutrina, dentro do nosso entendimento ainda equivocado, nós transmitimos essa mensagem de que nós devemos fazer alguma coisa agora para receber uma recompensa depois. Sendo que os espíritos mais elevados, como nós já estudamos, mostra que o trabalho que eles realizam, na verdade, é um trabalho feito pelo princípio elevado que eles já desenvolveram, e não pelo interesse em receber alguma coisa que possa ser oferecido a ele. Aqui, por exemplo, na questão 894, só para a gente ter uma ideia exatamente dessa proposta, Maria Vitória Silva Dias, que gracinha, um beijinho para ela. Bom dia, Jane, bom dia, Sensata, bom dia, Zélia. Legal. Annie Walker, bom dia. Então, na questão 894, Kardec faz exatamente essa pergunta: há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar contra nenhum sentimento contrário. Teriam elas o mesmo mérito daquelas que têm que lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Então, modificando um pouquinho essa pergunta, tem aqueles espíritos que realizam o bem, que fazem grandes tarefas por impulso. O impulso da sua natureza mais elevada, o impulso do desejo realmente de promover o bem, enquanto que nós, de modo geral, nós nos preocupamos muito com o mundo espiritual, se por acaso nós vamos para o inferno, se por acaso nós vamos para o umbral, se por acaso nós seremos esquecidos. Então nós nos preocupamos muito em realizar hoje grandes mudanças para que a gente possa alcançar aquele local mais elevado, mas a gente não se preocupa, por exemplo, hoje, de fazer o bem de uma forma desinteressada. A Sensata colocou, mas o livro Nosso Lar
mostra que a troca contínua continua acontecendo, quando os espíritos fazem para receber o salário em bônus horas. A gente tem que lembrar, sensata, que, de um modo geral, bom dia, Fletcher, de um modo geral, nós não podemos, no mundo espiritual, independente da realidade dos bônus horas, é importante a gente lembrar que, pelo fato da nossa natureza ainda trazer essa ideia da troca, não é possível você chegar no mundo espiritual com uma mentalidade já transformada. Porque se você chega para alguém hoje, na rua, e diz assim para ela, escuta, você gostaria de trabalhar comigo ali naquele local? Só que eu não vou te pagar nada. Você só vai fazer aquilo porque isso vai te fazer bem. A pessoa vai olhar para sua cara e vai dizer, você está brincando, né? No mundo espiritual, se você chega com um espírito que acaba de desencarnar, ou mesmo que já está lá durante algum tempo, e você diz para ele assim, o seguinte, vamos lá realizar uma tarefa junto aos encarnados, ele vai olhar para você e vai dizer assim, o que eu ganho com isso? Então, na verdade, nós lembramos sempre que nas esferas, nas dimensões mais próximas do mundo material, os interesses continuam sendo os mesmos. Nós não podemos exigir das pessoas aquilo que elas não podem ainda oferecer. Exatamente porque é uma cultura nossa. Então, chegando no mundo espiritual, conforme o tempo vai passando, né, conforme a ideia vai se modificando, nós vamos então também transformando o nosso valor. Né? Não seria alimentar se você pensar que isso gradativamente vai transformando o indivíduo. Porque seria assim, nós teríamos um bando de ociosos no mundo espiritual se por acaso você não tivesse nada a oferecer para aqueles que têm interesse em receber alguma coisa. Então é mais fácil você começar a estimulá-los de alguma forma e com o passar do tempo você ir modificando, do que você simplesmente cessar e fazer com que todos passem por uma, digamos assim, uma crise de abstinência, para que eles possam, através do choque, começarem a vivenciar essa transformação. Então a gente lembra que no mundo espiritual todas as mudanças são gradativas. Essa ideia que para nós hoje, por exemplo, que o Espiritismo passa para nós. O Espiritismo diz o seguinte, que fora da caridade não há salvação. Que você chega no centro espírita e você então trabalha como voluntário. Isso já é ótimo, é o princípio de um processo de transformação. Porque ali você começa a perceber que você faz você pratica aquela ação em benefício das pessoas, visando naturalmente a sua transformação moral, mas com o interesse de imaginar assim, eu estou construindo agora aquele caminho que vai me levar para o mundo espiritual. Então hoje nós estamos vivenciando essa transformação, mas quantos centros espíritas tem no mundo comparado com a quantidade de pessoas que vivem aqui? Se nós imaginarmos mais de 7 bilhões de habitantes, esses 7 bilhões de habitantes vivem em função de receberem alguma coisa em troca, quantos desses 7 bilhões fazem isso em benefício da caridade? Não é? Então, essa que é a dificuldade. Armando colocou para nós aqui, né, eu não vejo que a elevação moral seja feita com trabalho, ainda como diz André, nesse trabalho que esse trabalho seja físico. Na verdade, Armando, a gente lembra que o trabalho, quando você realiza, dependendo da natureza dele, promove no indivíduo uma sensibilização. Né? Bom dia, Lua, bom dia, Marcos, bom dia, Paulo, Décio. Promove uma sensibilização, porque você trabalha, a atividade que você realiza, na verdade, está voltada para o benefício da comunidade. Não é simplesmente você trabalhar para o seu próprio benefício, como acontece aqui hoje no nosso mundo físico. Você trabalha para receber um salário para você. Não importa se o trabalho que você faça é importante ou não. Lá, as atividades que os indivíduos realizam no mundo espiritual estão voltadas necessariamente para o benefício da comunidade, para fazer com que o indivíduo vá se desintoxicando daquele seu egoísmo, de acreditar que ele trabalha apenas para ele mesmo. Então essa pedagogia que existe no mundo espiritual é fundamental para que a gente possa começar a modificar o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver. Então as atividades no mundo espiritual são fundamentais. É a chamada labor-terapia. Até porque também a gente lembra que quando se fala em labor-terapia, você fala sobre ocupar a mente das pessoas. Muitos encarnados chegam no mundo espiritual, preocupados com culpas, com dores morais, com saudades dos entes queridos. Se você não ocupar aquelas mentes, as pessoas entram em parafuso, que é o que acontece hoje. Os hospitais aqui no mundo físico promovem atividade. Deixa ele trabalhar, Ju, deixa o menino participar, que coisa. Você não entendeu o que ele escreveu? Eu entendi. Deixa ele escrever. Quando a gente fala nos hospitais hoje, nós temos as terapias ocupacionais. O
que é uma terapia ocupacional? O próprio nome já diz. É uma atividade que faz com que o indivíduo, embora a atividade seja também para ele desenvolver fisicamente, se reabilitar fisicamente, também tem esse trabalho de fazer com que ele se ocupe. Por isso, então, é fundamental que o trabalho seja a chave do desenvolvimento de todos os indivíduos. Porque, do contrário, a gente vai ficar sentado, lamentando, chorando, porque dá a impressão de que todo mundo que chega no mundo espiritual vai ficar olhando para as estrelas, filosofando sobre a imortalidade. Só que você se esquece que tem um indivíduo que deixou o filho para trás, alguém que tem uma culpa muito grande, alguém que sofre por uma doença que o fez desencarnar e ele traz as sequelas psicológicas, as sequelas morais daquela doença. Se não for essa ocupação, o indivíduo simplesmente entra em parafuso. Então é necessário que, respondendo agora, voltando àquilo que a Sensata colocou e aquilo que o Armando colocou, se nós não tivermos estímulos para fazer com que os indivíduos se ocupem, nós teremos no mundo espiritual um bando de loucos, e não são corintianos, um bando de pessoas que realmente passam por distúrbios psicológicos muito profundos, exatamente por essas culpas, por esses traumas que eles continuam carregando. Depois, com o passar do tempo, através da atividade, através não é incorporação, mas através da sociabilização, ou através da interação com a comunidade, através do desenvolvimento de si mesmo no mundo espiritual, da sua adaptação àquela nova realidade, ele mesmo vai modificando o seu modo de pensar, vai modificando o seu modo de viver e vai tendo uma outra perspectiva com relação à sua própria existência, diferentemente daquilo que o mundo material traz para todos nós. Por isso, então, voltando aqui para essa nossa colocação, essa questão da recompensa na Terra também é um estímulo. Infelizmente, um estímulo necessário pelo tipo de vida que nós levamos hoje, pelo nosso entendimento a respeito da vida. Mas quando nós pegamos, mais uma vez, aqueles espíritos que são os mais elevados, os espíritos que são mais nobres entre nós, conforme comentamos no nosso encontro anterior, esses espíritos fazem o bem pelo automatismo. Seria assim como se eles simplesmente deixassem de fazer alguma coisa e aqueles que são os pares, aqueles que são semelhantes a eles, olhassem para ele e falassem, mas por que você não está fazendo? Quer dizer, eles fazem porque é tão natural como nós, por exemplo, reclamar da vida. Como nós, por exemplo, buscar entretenimentos para a nossa satisfação pessoal. Muitas vezes a gente olha para esses espíritos e dizem assim, eles sacrificaram as suas vidas pessoais para o benefício do próximo. Sacrifício em que perspectiva? Na nossa ou na deles? Porque se for na deles é o modo de viver deles. Se for na nossa, sem dúvida nenhuma é um sacrifício, porque a gente se preocupa muito mais com a nossa satisfação pessoal do que com o trabalho. Então, na verdade, não é um sacrifício para eles, é um sacrifício para nós, que não temos vontade de fazer. Para eles que levam isso como um princípio moral, como um princípio de vida, isso não tem nenhuma diferença. O Armando colocou, mas você não vê que ele, em vez de pregar o desapego, se deve estimular para o desapego, como ensina a doutrina? Afinal, o mundo dos espíritos não é um mundo moral, onde há uma revisão do ser íntimo, aprendizado, do ser íntimo aprendizado para vir no mundo material para aplicá-las. A gente tem que lembrar, Armando, imagina o seguinte, que você fez uma viagem e você foi no Afeganistão e encontrou um pastor que vive numa aldeia nos confins de qualquer montanha que tem por ali. Você acha que ele vai chegar no mundo espiritual preocupado, por exemplo, com o desapego? Ele está preocupado com aquilo que ele deixou para trás, ele está preocupado com aquilo que ele tinha, ele está preocupado com a casinha que ele conseguiu construir. Se você vai nos Estados Unidos, ali na ilha de Manhattan, e você vai ali em frente ao Central Park, um indivíduo que comprou um apartamento de 5 milhões de dólares, fala para ele chegar no mundo espiritual e de se desapegar do patrimônio que ele construiu. Então, na verdade, é assim, nós lembramos que quanto mais desapegados nós somos hoje, a dimensão do mundo espiritual onde nós vamos viver é de pessoas que têm realmente esse tipo de comportamento. Quer dizer, você não tem necessidade de se envolver com situações que desestimulem o desapego. Você vai viver aquela sua realidade e aos poucos você vai se desintoxicando. Agora, se você é um indivíduo apegado, você tem que ter estímulos para fazer estímulos mais concretos, estímulos mais diretos, digamos assim, semelhantes ao que tem no mundo espiritual, para você gradativamente você se modificando. Não esperemos que chegando no mundo espiritual os indivíduos vão ter um comportamento diferente do que eles têm aqui hoje. Nem nós teremos assim. Nós teremos uma mudança que é lenta, sem dúvida nenhuma,
porque o nosso egoísmo, o nosso modo de viver ainda é muito, digamos assim, enraizado dentro da nossa mente. Nós somos assim, então nós temos que mudar o nosso comportamento. Só que, se nós pensarmos que nós somos espíritos milenares, que vivemos assim durante muito tempo, só sabemos viver desse jeito, se não tiver uma pedagogia adequada, um trabalho psicológico profundo no mundo espiritual, feito com paciência, feito com perseverança, dentro de uma realidade que nós conseguimos compreender. Não adianta a gente querer oferecer um mundo diferente desse que nós conhecemos, porque isso não vai funcionar. Se nós sabemos que tem espíritos que nem no plano espiritual desejam ficar, nas dimensões, digamos assim, espalhadas pelo espaço, eles querem ficar entre nós. Imaginemos esse indivíduo que hoje pega um ônibus, esse indivíduo que hoje está num bar obsediando alguém ou influenciando alguém, alguém que se encontra num prostíbulo, por exemplo. Você vai dizer para ele, vamos para o mundo espiritual, se desapega que tudo vai dar certo para você. Ele vai olhar para sua cara e vai dar risada. Porque essa é a realidade dele. Então, na verdade, assim, os indivíduos vão se transformando conforme o interesse que eles têm, conforme a vontade que eles desenvolvem e conforme também a sua própria transformação, pelas experiências que ele vai vivenciando. Algumas vezes são algumas experiências que dão a ele a liberdade de agir, outras experiências são impostas para que ele possa compreender. Então, na verdade, essa troca, esses estímulos, são necessários pelo tipo de vida que nós vivemos hoje. E exatamente essa era a proposta que Jesus, por exemplo, trouxe na sua época. Quando ele falava que, na verdade, não é essa a questão de você viver em função das suas coisas. Nós não somos daqui. O reino dos céus, aquela coisa toda que ele foi contando e tal, era exatamente isso, oferecer para as pessoas uma perspectiva diferente. Mas não é justamente o trabalho dos espíritos superiores a explicar a esse espírito qual a sua realidade? Pois se a mudança vai ser rápida ou não dependerá do espírito. Vejo que não se deve estimular uma continuidade do que vivia o espírito. Desculpe se não estou entendendo direito. Não, entendi sua colocação, Armando, mas imagine um espírito superior que chega, por exemplo, para um indivíduo que é doente, que é obsediado, que é um capitalista, por exemplo. Um indivíduo que vive em função daquilo que ele tem, ele é egoísta, ele é rígido, ele quer aquilo tudo. O espírito fala para ele, olha o seguinte, deixa o seu poder para trás, deixa tudo que você tem para trás para você viver nos planos superiores. Ele vai dizer, eu quero viver aqui. Não adianta, eu não vou sair daqui. Para quem trabalha em mesas mediúnicas, né, nas tarefas mediúnicas de esclarecimento, de desobsessão, sabe exatamente a natureza dos espíritos que se apresentam lá. Eles não saem nem arrastados, entre aspas, né? Porque eles não querem, eles querem continuar vivendo aquilo. Então, na verdade, é preciso fazer um trabalho psicológico para que eles vão se libertando daquele modo de pensar, daquela rigidez de pensamento. Não adianta, exatamente, Fletcher, prefere-se ser um príncipe no inferno do que um faxineiro no céu. É exatamente isso. Fala para um traficante de drogas, vai no morro lá no Rio de Janeiro e diz para ele assim, meu irmão, deixa tudo isso para trás, porque isso faz mal para você, vamos viver lá numa comunidade para você trabalhar voluntariamente. Ele vai perguntar, o que eu vou ganhar com isso? Não, você não vai ganhar nada, você vai se desapegar do seu poder, você vai se desapegar da sua influência e da riqueza que você construiu. Ele não vai dizer para você, tá bom, eu vou deixar tudo para trás e vou viver o caminho de Jesus. Não é assim que funciona. Então a natureza humana, ela é muito problemática. E essa psicologia tida no mundo espiritual, fazendo com que primeiro ele se ambiente naquilo que ele conhece. Depois, então, vai sendo apresentado para ele aquilo que ele não conhece. Mas não pode chegar simplesmente a arrancar dele aquilo que ele acredita que pertence a ele. Aquilo que ele vê como que é a sua realidade. Não adianta pensar dessa forma. Imaginemos, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho e ela se encontra presente na casa que ela morava porque ela não consegue deixar o filho sozinho. Aí chega um espírito superior e fala assim, vem cá que eu vou te arrancar daqui, seu filho vai ficar sozinho, não se preocupa. Ela vai dizer, eu não vou, eu quero ficar com ele. Por isso, então, a gente tem que pensar sempre assim, esse pensamento nos planos superiores é uma coisa. Esse é um problema que a gente acaba enfrentando na interpretação dos estudos da doutrina, quando a gente pensa, faz a leitura, por exemplo, daquilo que o mundo espiritual oferece para nós na codificação, como sendo uma referência dos planos superiores. Quando um espírito chega, por exemplo, aqui no Livro dos Espíritos, e diz assim, os espíritos não dependem da matéria. Os espíritos não precisam da matéria. Isso é certo. Só que ele está falando da perspectiva dele. Fala para o indivíduo que acabou de desencarnar que sequer tem conhecimento do que tem no mundo espiritual. Então, na verdade, eles falam da realidade do espírito que atingiu aquele grau de conhecimento. Mas para aqueles que se encontram ainda presos à matéria, eles não conseguem pensar dessa forma. Não adianta a gente querer simplesmente jogar.
Então a gente tem que pensar que temos aqueles que são os mais esclarecidos e aqueles que são os mais ignorantes, aqueles ignorantes no sentido de falta de conhecimento, aqueles que são os mais embrutecidos. Eu tive a oportunidade, para vocês terem uma ideia, de assistir ao filme Xingu, uma produção nacional que teve no cinema há pouco tempo, que mostra a história da família Vilas Boas, Cláudio Vilas Boas, Orlando Vilas Boas, Leonardo Vilas Boas, e que fizeram um trabalho de desbravamento do mundo do centro-oeste, do norte do Brasil, e eles tiveram contato com muitas tribos indígenas. Só que eles tiveram contatos também com muitos garimpeiros. Gente embrutecida, gente que só trabalha em função do fruto do garimpo. Índios, por exemplo. É muito legal, né, Isis? Eu adorei aquele filme. Índios, por exemplo, que sequer conhecem o mundo espiritual, políticos interessados em vender terras, a ditadura militar naquela época também, preocupada com o poder e tudo mais. Como é que você vai mudar a cabeça dessas pessoas simplesmente oferecendo para eles um plano no mundo espiritual? Né? A realidade durará até que ele compreenda corretamente. Exatamente. Então, quer dizer, vai demorar o tempo necessário para ele. Assim como nós temos, a princípio, espíritos que podem ficar durante séculos presos numa realidade, nós temos outros, e assim nós esperamos, que chega no mundo espiritual, passa um pequeno período e ele já começa a compreender essa diferença. E essa tal duração não faria parte da sua evolução? Sim, faz parte da sua evolução. Dessa forma, nem Deus irá fazer ele mudar de opinião. O que eu entendo é, como falei, os espíritos estimularem a mudar a realidade do espírito, estimulando a ele a viver parte da vida que ele viveu no mundo material. Espero que você entenda. Sim, entendi. Mas não é que estimule ele a viver o que ele viveu no plano espiritual. Começa da realidade que ele viveu no mundo espiritual. Porque a gente imagina que o espírito vai viver assim para sempre. Para quem lê, por exemplo, um romance, e vê que um espírito está ali fazendo a atividade dele no plano espiritual, vivendo essa realidade que ele viveu, quando você acaba o livro, você não se pergunta o que aconteceu com esse espírito depois. Será que ele continuou fazendo aquilo que ele fazia? Será que ele continuou acreditando naquilo que ele acreditava? A gente não tem os próximos capítulos para saber como a coisa funcionou. Então, o início desses espíritos é ele primeiro se deparar com uma realidade que ele conhece. Depois ele vai modificando gradativamente para que ele possa se desapegar daquela realidade e viver uma realidade nova. Nós lembramos sempre que essa ideia de viver o mundo material, embora nós sempre estejamos interagindo com o mundo espiritual e vivendo também na erraticidade no intervalo dessas encarnações, o impacto do mundo material é muito mais intenso do que o impacto do mundo espiritual. E isso nós podemos ver no nosso modo de viver. Por que as pessoas estão muito mais interessadas em ganhar dinheiro? No mundo espiritual não tem dinheiro. Por que elas estão preocupadas em continuar trabalhando para poder ficar rico, para ficar famoso, para ficar bonito? Porque o mundo físico tem um estímulo muito maior do que o mundo espiritual. Por isso, então, começamos com uma realidade que ele conhece e depois ele começa a avançar para aquilo que ele ainda não conhece. Mas sem traumas, porque não adianta a gente querer fazer as coisas no trauma, não funciona assim. A psicologia humana, a psicologia, de um modo geral, trabalha dessa forma. E quando a gente fala psicologia humana, é a psicologia, porque psicologia é psicologia de um modo geral, mas dentro de uma perspectiva ainda muito mais terrena do que espiritual. Mas não adianta a gente pensar assim, olha, tira aquilo daquela pessoa, arranca aquilo dela, que ela vai se acostumar. Não vai se acostumar. Ela vai se rebelar contra aquilo. Exatamente porque nós somos assim. Tudo aquilo que é tirado à força, infelizmente, acaba provocando a rebelião. E um espírito rebelde não evolui com facilidade. Podemos ter certeza disso. O Fletcher colocou, dá para evoluir sem os meios físicos? A própria natureza, Fletcher, do ser humano, aliás, do espírito, é a natureza espiritual. No início dos estudos do Livro dos Espíritos, eles colocam o seguinte, que se o mundo espiritual e o mundo físico fossem colocados um ao lado do outro, mais ou menos com essas palavras, e o mundo espiritual deixasse de existir, não haveria seres vivos no universo. Mas se você colocar os dois planos um do lado do outro e tirar o mundo físico, o mundo espiritual continua vivendo. Só que nós lembramos sempre que nós, como espíritos, num processo de evolução, nós começamos na matéria o nosso desenvolvimento. Você é um princípio espiritual, você passa por um processo de encarnação, seja em que grau for, por exemplo, a partir do mundo animal.
Todo mundo se pergunta, mas o animal tem espírito? Um cachorro tem espírito? O gato tem espírito? Tem um princípio espiritual ali. Podemos chamar de espírito animal, mas num grau muito diferente do nosso. Mas esse contato com a matéria faz com que ele vá desenvolvendo seus instintos, desenvolvendo a sua inteligência, desenvolvendo o seu intelecto. Porque os animais pensam, os animais sentem e os animais agem. Ainda que seja dentro dos interesses específicos dele. Ele raciocina. Se você pegar, por exemplo, os mamíferos, que são os mais desenvolvidos, eles pensam nas coisas. Você brincar com um cachorro, você vê claramente que ele está pensando naquele, ele raciocina para fazer alguma coisa. Ele procura um brinquedo que ele perdeu. Ele sabe que o dono está chegando. Os golfinhos, por exemplo, que são considerados os mais inteligentes, os primatas da mesma forma. Então, a matéria é necessária para que a gente possa se desenvolver. Porque essa interação nos estimula nesses aspectos. O ser humano não é diferente. Só que quando nós chegamos num ponto evolutivo em que nós conseguimos nos desprender da matéria, aí então nós vamos desenvolver outros aspectos da nossa natureza que nós não conhecemos, mas que dizem respeito muito mais aos sentimentos, ao intelecto, ao entendimento muito diferente daquilo que a gente vivencia. Então, dentro da nossa condição atual, a matéria é necessária para o nosso desenvolvimento. Quando nós conseguimos alcançar patamares mais elevados de evolução, aí então outras dimensões se abrirão para nós. Mas por enquanto não tem jeito. Nós vivemos em função das sensações. São as sensações que nos estimulam. A sensação de prazer, a sensação de medo, a sensação de dor, a sensação de um dever cumprido. Então nós vivemos ainda por sensações. E a única forma de estimular essas sensações, para nós ainda, é através da matéria. Vamos evoluir até chegar aos primatas, né, sem ofender aos primatas. Não, nós já passamos muito sim, Flat. Embora nós sempre tenhamos essas frases de efeito, né, de acreditar, por exemplo, que o mundo, os homens estão perdidos e que os animais são os mais evoluídos, nós sabemos que não. Nós falamos assim porque você não vive numa savana da África, sendo uma bela de uma gazela, sendo cercada por leões. Aí você vai entender a diferença entre primatas, entre seres humanos e os animais. Quando você imaginar, por exemplo, que você é um cardume de peixes e passa ali alguns tubarões do seu lado, aí você vai pensar assim, que legal, os animais são tão bonitinhos. Se você for um tubarão. Porque se você for peixinho, você vai se dar mal. Então o mundo animal, de uma certa forma, ele é ainda um mundo extremamente agressivo, extremamente violento. Nós, algumas vezes, nos comportamos dessa forma. Por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa falta de entendimento. Mas, de um modo geral, o ser humano já está conseguindo neutralizar esse seu ódio, essa sua raiva. Hoje ele é até egoísta, mas ele já não é mais raivoso como era no passado. Se nós voltarmos no tempo, por exemplo, colocarmos ali 1000 anos no passado, na época das cruzadas, ali sim você vai ver quem são os homens num estado primitivo que agem em função da sua fé. Chegar, por exemplo, ali lá no Oriente Médio, ali em Jerusalém, por exemplo, colocasse um grupo de cristãos, um grupo de muçulmanos, e coloca você no meio para você ver o que é realmente ser ali um ser primitivo. Ali a coisa fica complicada. Então por isso que a gente vê, né, nós temos que compreender que a evolução ela se dá aos poucos. Pois é, vai na faixa de Gaza para a gente ver como é que é, mas não é tanto assim, é pouco, né, Flat? Faixa de Gaza são dois pequenos grupos que estão ali, mas no passado era coisa muito grande. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi um exemplo de uma situação extremamente dramática para a humanidade que eu tenho certeza que não acontece mais. A gente jamais chegará de novo num ponto como aquele. Onde milhões de pessoas, mais de 20 milhões de pessoas que foram assassinadas, essa coisa não acontece mais assim. Hoje nós temos mecanismos morais, mecanismos técnicos que evitam que isso aconteça. Nós aprendemos com os próprios erros, felizmente. Por isso então, a questão 897. Amém, né? Aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, mas na esperança de que lhe seja levado em conta na outra vida, e que nessa sua posição seja melhor, é repreensível, e esse pensamento prejudica o seu adiantamento, como nós colocamos então, vale o indivíduo que faz o bem hoje, esperando uma promoção amanhã, esperando o benefício amanhã? Colocam os espíritos, é necessário fazer o bem por caridade, ou seja, por desinteresse. É necessário, muito bem, mas Kardec, não satisfeito com essa pergunta simples, com essa resposta simples, ele volta a perguntar, mas cada um tem um desejo muito natural de progredir para sair da situação penosa dessa vida. Os espíritos nos ensinam a praticar
Só um instantinho. Mas cada um tem um desejo muito natural de progredir para sair da situação penosa dessa vida. Os espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse fim. Será, pois, um mal pensar que pela prática do bem se pode esperar uma situação melhor? Os espíritos respondem, não, por certo. Mas aquele que faz o bem sem segunda intenção, pelo prazer único de ser agradável a Deus e ao seu próximo sofredor, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá chegar mais rapidamente à felicidade do que seu irmão, que mais positivo quer dizer mais prático, faz o bem por cálculo e não pelo impulso natural do coração. Então, todo mundo se beneficia. Fazer o bem, fazer a caridade sempre traz benefícios. Não importa qual seja o estímulo que nós recebamos para fazer esse bem. Só que o grande problema é que quanto maior é o desapego que nós temos, melhor é o resultado para todos nós. Porque mesmo que eu seja egoísta, que eu faça caridade, por exemplo, esperando receber um troféu, porque nós temos isso, né? Pessoas que fazem, olha, eu vou fazer a caridade, mas não esqueça de colocar o meu nome na instituição. Então eu coloco lá, né? Crio uma instituição para acolher crianças carentes. Aí eu pego e digo assim, olha, então faz o seguinte, quando construir a instituição, não esqueça de colocar Instituto André Luiz. Não é aquele lá não, sou eu. Então eu faço bem pelo quê? Para minha autopromoção. Mas as crianças que foram beneficiadas, as famílias que são beneficiadas com aquela instituição, estão ganhando. E certamente eu também serei beneficiado no futuro, quando eu despertar minha consciência, porque esse bem que eu estou fazendo vai se reverter a meu favor. Eu lembro de uma passagem que foi relatada, eu não vou dizer que foi pelo Chico, porque eu não lembro exatamente quem foi, mas dizia o seguinte, que um indivíduo que era um contraventor, era um bandido, ele foi então assassinado. E depois que ele desencarnou, como ele era considerado ali como um indigente, tiraram os órgãos dele para fazer um transplante. E aí então o coração dele foi para o coração de um outro doente. E ele chegando no mundo espiritual, naquela perturbação toda, naquele sofrimento todo, ele via, por exemplo, que do seu coração irradiava uma luz muito forte. E ele não entendia por quê. E os espíritos chegaram para ele dizendo assim, essa luz que sai do seu coração, apesar do bem que você não fez para ninguém quando você estava encarnado, significa que alguém faz prece por você pelo coração que você doou. Então mesmo que inconsciente o indivíduo faça o bem, esse bem se reverte a favor dele. Mas quanto mais consciente ele se encontra do bem que ele faz, mais rápido é o resultado que ele recebe, mais intenso é o resultado que ele recebe. É dessa forma que nós temos que observar, que analisar o mundo espiritual. Deixa eu ver aqui, tá aqui, bom dia professor, bom dia Eve, bom dia pessoal que chegou. Deixa eu ver aqui. Tá. Então aqui colocou para nós assim, que certamente é válida uma ação como essa, né? Só que quanto maior o desinteresse, maior o resultado. E Kardec então, ainda incomodado com algumas dúvidas a respeito dessa questão, na questão número 897b, ele continua perguntando, não há aqui que se fazer uma distinção entre fazer o bem ao próximo e cuidar de se corrigir dos próprios defeitos? Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que nos seja levado em conta na outra vida é pouco meritório. Mas emendar-se, vencer as paixões, corrigir o caráter, visando se aproximar dos bons espíritos e se elevar, será igualmente um sinal de inferioridade? Porque algumas vezes as pessoas pensam assim, eu preciso desenvolver em mim as virtudes para que eu possa alcançar um mundo espiritual mais elevado. Então eu preciso deixar de ser egoísta, eu preciso, ele se esforça para isso. Só que ele está fazendo isso, na verdade, para alcançar o mundo espiritual, como a gente viu. Ele não está dizendo assim, eu não posso fazer o mal para o meu próximo, porque esse não foi o amor que Jesus ensinou. Eu não quero fazer o mal, porque de repente, né, vai que o inferno existe, nunca se sabe. E se o inferno existir, a gente já sabe para onde vai. Então, para garantir a minha parte, eu vou deixar de fazer esse tipo de provocar esse tipo de efeito nas pessoas, deixar de fazer o mal para as pessoas, visando esse meu benefício. Então isso também é válido?
É o que Kardec pergunta, porque eu posso não fazer nada em termos de atitudes, em termos de caridade, de benefício para o próximo, mas eu posso fazer alguma coisa para corrigir as minhas próprias imperfeições. Isso também é válido para poder chegar ao mundo espiritual com essa segunda intenção? Coloca para nós aqui, não, por fazer o bem queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que lhe pode render cada uma das suas boas ações, na outra vida ou na vida terrena, procede de maneira egoísta. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar com vistas de se aproximar de Deus, pois esse é o objetivo de todos. E está dizendo que é válido sim com esse interesse. Mas de qualquer forma, tanto a sua transformação íntima, como a ação em benefício das pessoas, daquilo que você pode fazer, quanto mais desinteressada é a ação, muitas vezes a gente vai para o centro espírita, né? Chega ali então naquele trabalho assistencial, que nós vamos realizar ali uma vez por semana, como por exemplo doação de alimentos, trabalho de visitação, o próprio trabalho mediúnico também, não deixa de ser um trabalho de caridade extremamente válido. A questão é, qual é o pensamento que me move para ir para aquela atividade? É a culpa? É o medo? É a promoção pessoal? É o quê? Então aquela doação natural, aquela doação moral, digamos assim, ela tem maior validade do que aquele que tem interesse, né? Vai com Deus, Gil, bom dia. Pois é, Isa, a Vaninha teve que sair agora de manhã, mas ela deixou um beijo para todos. Vamos ver se amanhã ela consegue participar com a gente aqui também. Questão 898, vamos em frente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, pode-se ir por sentir bem e fazer bem o trabalho. E fazer o trabalho hoje, eu sinto assim. Eu acho que esse é o caminho para todos, né, Armando? Quando você começa a gostar do que faz, e você se compromete, digamos assim, aquela expressão bastante conhecida, quando você veste a camisa daquele trabalho, e você faz pelo prazer de fazer, isso para nós denota claramente uma conquista muito grande. Porque o interesse que a gente tem é o interesse em realmente fazer o bem, não é um interesse pessoal. E isso eu acho que é o que a gente vai alcançando. Quando a gente se comprometer com aquela atividade, quando você se preocupar realmente, eu preciso ir, está chovendo muito, está fazendo frio, mas eu preciso ir, porque as pessoas vão lá para fazer as coisas. Então a gente chega lá para fazer realmente para fazer a nossa parte naquele trabalho, né? Apesar de se estar fazendo um tratamento. Você fazer o bem não desmerece em nada a oportunidade que você tem de se melhorar também, né, na sua condição física, na sua condição psicológica, na sua condição espiritual. Ninguém aqui no nosso mundo físico está isento dessas dificuldades que a vida física oferece. Então, na verdade, você pode fazer as coisas paralelamente sem problema nenhum. Eu posso fazer aqui, né, entrar na fila de trabalhadores e depois entrar na fila daqueles que vão receber o benefício. Isso não tem problema nenhum. É sempre a motivação, como diz para nós o Espírito Erasto, Deus nos julga pelas nossas intenções. Então não importa o que você faça, o que vai ser julgado é a intenção com que você faz. É ali que vai fazer a grande diferença. Questão 898, bom dia tranquila, bom dia pessoal que chegou. 898, desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por este mundo, e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é inútil esforçar-nos por adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas e necessidades materiais? Essa pergunta aqui é extremamente profunda. Embora ela possa parecer uma pergunta simples como todas as outras, aqui ela chega para nós agora de umas reflexões mais profundas. Ela diz o seguinte, antes de analisar a resposta dos espíritos: desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por este mundo. Quer dizer, a gente vem aqui no nosso mundo, viver aqui na vida corpórea, e por sermos espíritos milenares, e embora nós não tenhamos ainda o entendimento real do que seja isso, porque a gente sempre sabe, não, eu sou um espírito que já viveu milhares de anos, eu já tenho ali várias e várias encarnações e tudo mais. Tudo isso é teoria para nós. Nós aceitamos isso pela lógica, nós conversamos isso ontem, né? Nós aceitamos ideias pela lógica, mas não conseguimos ainda compreender exatamente essa realidade. Nós não sabemos o que é viver 1000 anos. Nós sabemos o que é viver o tempo que nós fazemos aniversário. Eu sei o que é viver 43 anos. Ainda assim,
A minha infância é meio apagada. Agora dizer que eu sou um espírito que já viveu 2000 anos, como é que isso entra na minha cabeça para poder entender a linha do tempo e eu participando dessa linha do tempo com todas as atividades que eu já devo ter realizado e todas as experiências que eu já adquiri? Então isso é algo que não entra na nossa cabeça. Embora muita gente diga com toda a convicção, eu sou um espírito milenar. Então me explica como é que é ser um espírito milenar. A gente não faz ideia de como é. Então quando diz assim que a nossa vida física aqui hoje, ela é muito rápida, ela é muito fugaz, ela é muito ativa pelos estímulos que nós recebemos, o futuro deve ser a nossa preocupação, aquele futuro do mundo espiritual. Algumas vezes nós nos esquecemos do passado, nós não nos preocupamos com o presente e damos toda a nossa atenção para o futuro. As religiões, infelizmente, mais uma vez, às vezes pecam no tipo de educação que elas transmitem. Que elas passam para você assim, o mundo espiritual é mais importante do que o mundo físico. E você se esquece que para você chegar no mundo espiritual numa condição bem equilibrada, você depende de uma boa vivência no mundo físico. Então tem pessoas que não saem de igrejas, tem pessoas que não saem de centros espíritas, ficam rezando o tempo todo, ficam lendo livros sagrados o tempo todo, se preocupando com o futuro. Só que elas não vivem, não fazem absolutamente nada aqui hoje. É mais ou menos aquela questão que nós estudamos na segunda parte, exatamente não praticam, né? Aquela segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a vida contemplativa. Aquela vida em que o indivíduo para, ficando olhando para cima, rezando o tempo todo. Religiosos vivem assim, pessoas comuns vivem assim, colocam o altar, participam de todas as atividades religiosas, ficam apenas contemplando Deus, contemplando os santos, os anjos, e se esquece que tem que trabalhar. Aí chega no mundo espiritual, se depara com uma realidade completamente diferente, pensando, mas poxa, mas eu rezei tanto quando eu estava lá embaixo, eu fiquei o dia inteiro rezando, eu lia todos os livros e tal. A pergunta é, mas você trabalhou em que exatamente? Em benefício de quem você trabalhou? E por isso que os espíritos colocam para nós que essa vida contemplativa, ela na verdade é uma grande ilusão. Uma ilusão trazida por um comportamento histórico que as religiões tiveram na Idade Média, dizendo que se você fosse levado para um convento, era uma tradição. As famílias tinham que ter um nobre, um militar ou um religioso na família para poder se sentir importante. Então tinha aquela família que tinha ali 5 filhos, aí nasce uma menina. Essa menina com certeza vai ser destinada para um convento. Ninguém perguntou se por acaso ela quer, se por acaso ela gosta, se ela tem vocação para isso. Ela vai porque ela tem que ir. Porque é ali que ela vai alcançar o reino dos céus, que ela vai viver junto de Jesus. E aí então ela chega lá, vive um tormento naquele local, porque ela não tem vocação para aquilo, ela tem um instinto para ser mãe, ela tem um instinto para ser trabalhadora, um instinto para ser uma mulher inteligente, e de repente ela foi confinada num convento contra a sua vontade. E com os meninos acontecia a mesma coisa. Jovens eram mandados para os mosteiros, para os seminários, para serem religiosos, por uma vontade da família, sem nenhum tipo de vocação. Porque acreditavam que você ficar naquela vida contemplativa, fechado num convento, já era o suficiente para você alcançar o reino dos céus. E essa cultura foi sendo passada de geração após geração, e hoje nós encontramos pessoas que, embora não sejam confinadas nessas instituições, frequentam semanalmente, se não diariamente, imaginando que essas frequências serão suficientes para que elas possam alcançar esse local sagrado que elas tanto esperam. Acreditam que cada frequência que ela participa é um carimbo no seu passaporte que vai garantir o acesso a essas esferas superiores. E é uma doce ilusão. Então, na verdade, elas estão vivendo hoje uma realidade preocupadas com o futuro, mas se esquecem que elas têm compromisso aqui hoje. Se esquecem que elas precisam trabalhar, que elas têm responsabilidade com famílias, responsabilidades profissionais, responsabilidades consigo mesmos, para o seu próprio desenvolvimento. Porque se fosse para viver preocupado com o mundo espiritual, ninguém teria reencarnado. Todo mundo ficaria no próprio mundo espiritual. Para que você vai sair do céu se você vai ter que voltar para lá de qualquer jeito? Na verdade, se você está aqui hoje, é porque tem um objetivo. É esse objetivo que nós ainda temos dificuldades para compreender. A doutrina, felizmente, nos passa isso. Porque mostra que nós viemos de um local, que nós estamos aqui hoje, que nós vamos para outro. Então, o estarmos aqui hoje é fundamental para a gente poder chegar numa condição melhor nesse local que nós desejamos. O Armando colocou para nós, o Paulo colocou, beatos ou benditos, né? Esperam ser beatos, né? Esperam ser benditos, mas se comportam como beatos, infelizmente, não conseguem ainda alcançar esse entendimento. Armando colocou, a TV Record fez uma reportagem sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil.
e um dos pontos foi que as mesmas estimulam o crescimento material do indivíduo. Essa reportagem deve estar no R7. Analisando, eu tive a oportunidade, Armando, de analisar essas estatísticas do IBGE. Nós tivemos no Brasil, vocês sabem, ou quase todos sabem, né, Vera, que em 2010 nós tivemos um censo aqui no Brasil. Quem está fora do Brasil não tem ainda esse conhecimento. Mas em 2010 nós tivemos um censo. E desse censo o resultado saiu no mês passado, ou no começo desse mês, mostrando as características do povo brasileiro, em termos de cultura, em termos de condição social, em termos de religiosidade, moradia, aquela coisa toda. Quando se fala sobre as religiões, nós tivemos um detalhe interessante, que isso merece uma consideração. Mostra, por exemplo, que o número de evangélicos cresceram, o número de católicos diminuíram. O número de evangélicos cresceu e o número de católicos diminuiu. E os espíritas também cresceram um pouco. Mas, na verdade, Armando, não é que houve um crescimento dos evangélicos. Houve uma troca, houve uma migração de uma religião para outra, mas, na verdade, trazendo ali a mesma cultura. Aquela cultura do céu e do inferno, aquela cultura da troca para você alcançar o mundo espiritual. Mas, infelizmente, a gente já conversou sobre isso, que essa cultura, essa doutrina da prosperidade, que é transmitida por essas igrejas evangélicas, é bastante nociva. Porque são vários os depoimentos claros, ostensivos, escandalosos, que mostram pessoas que diziam assim, olha, eu era drogado, eu era desempregado, minha família foi destruída, eu fui expulso de casa. Aí eu entrei para a igreja, arrumei um emprego, casei de novo, comprei uma casa própria, meus filhos estudam no exterior e coisa e tal. Então eles fazem essa propaganda desse crescimento material realmente em função da sua religiosidade. Isso, na verdade, é uma enganação. Isso, na verdade, é uma propaganda que... Cheguei a conversar uma vez com um primo aqui em casa, ele dizia assim, né, poxa, mas por que as pessoas se transformam tanto quando entram para uma religião? Essa força espiritual é tão poderosa? Eu falei, não é isso. Na verdade, isso aí é um estímulo psicológico que o indivíduo acaba recebendo, porque ele acredita que estando naquele local ele vai ser salvo, mas que na verdade ele mesmo se salva. Porque ele muda o seu comportamento por estar naquela instituição. Então ele se torna mais equilibrado, ele para de usar drogas, ele para de beber, ele para de ser agressivo, ele para de roubar. Porque não é o mundo espiritual que fez isso com ele, é porque ele fez isso com ele mesmo. Quando ele se propôs a se transformar, ele conseguiu. Estando naquele local. Por isso que a gente vê que essas instituições ainda são necessárias. Certa vez perguntaram para o Chico, o que você acha das igrejas evangélicas que estão fechando em Uberaba? Ele falou assim, olha, eu acho uma pena, porque cada igreja que fecha é um presídio que se abre. E na verdade é isso, porque as religiões são ainda os centros de cultura moral que nós temos no nosso país, no nosso mundo de um modo geral. As pessoas só se tornam moralizadas quando elas frequentam esses ambientes. Se você tirar isso delas, elas simplesmente se deixam levar pela lei do mundo, pelos estímulos do mundo. Por isso, então, na verdade, é uma migração que tem de uma instituição pela outra, mas, na verdade, elas estão negligenciando os ensinamentos morais e espirituais que elas deviam cultuar para fazer com que esse crescimento material seja mais importante do que o crescimento espiritual. E depois vão se deparar com uma realidade muito problemática. Porque vão pensar assim, poxa vida, mas eu rezei tanto, por que o mundo espiritual é diferente? Porque a sua cabeça não está aqui, sua cabeça está na casa que você comprou. A sua casa era necessária, mas você não devia viver em função dela. Infelizmente é assim que as pessoas se deixam iludir. E essa ilusão tem um preço depois. Né? Deixa eu ver aqui, o Zé colocou, né, o Hermes lembrou aqui da cultura, né, de cada grupo, o que é muito natural, né? O Zé colocou, né, mitos, superstições e comodismos, né? Infelizmente nós vivemos em função disso ainda, né, Zé? Os mitos, as superstições, a gente achar que tudo vem mais fácil. Você não reza para Deus, por exemplo, para que você seja uma pessoa melhor. Você reza para Deus para que Ele te dê um carro. Quem nunca fez isso? Pedindo uma vaga de emprego, pedindo uma casa nova, pedindo uma viagem para o exterior, para passar no vestibular. Pais que fazem promessa, meu filho tem que passar no vestibular. É muito natural que seja isso, é a forma que nós ainda vemos essa realidade. A Vera colocou, né, curioso, vou tentar saber o resultado dos censos, que também foi feito cá em Portugal. Passa para nós, Vera, vai ser legal saber isso daí. Ver essa questão da religiosidade dos portugueses também, né, pela afinidade que nós temos. Portugal, se eu não me engano, pelo que eu cheguei a ver, ganha na loto, exatamente, Silvia. Né? Ele reza assim, né, tomara que alguém passe na garagem da minha casa e jogue um bilhete premiado. Nem o trabalho de fazer a fezinha dele ele se dá.
de tão preguiçoso que ele ficou. Né? Então, assim, como pela afinidade que o Brasil tem com Portugal, a gente imagina que os católicos são a maioria aí no seu país, né? Mas faz para nós passa para nós depois, se você achar, que eu acredito que vai ser muito útil para o nosso estudo. A Cindy colocou, né, aquele comercial do Eu Acredito em Milagres. Isso também, corrente de orações, o círculo dos 76 pastores, um monte de coisa que é passado para nós, exatamente tudo visando essas coisas. Essa ideia dos milagres, por exemplo, não é um milagre de transformação moral. É o milagre da compra, é o milagre da conquista. E é exatamente isso que ilude as pessoas. Num país como o nosso, por exemplo, como o Brasil, que tem uma diferença social muito grande, uma discrepância muito grande, né? Poucos têm muito dinheiro e muita gente tem pouco. Se você pega uma instituição que te oferece a conquista material, que te oferece a ascensão social, ele vai querer isso daí. A Igreja Católica, por exemplo, não oferece isso. Ela ainda tem ali dentro dos seus rituais. O Espiritismo não oferece isso, ele te oferece uma outra perspectiva. E você pega uma igreja, eu criei a minha igreja. Igreja Santíssima do Pautal, que todos vocês são os meus adeptos. E eu falo para vocês, frequentem todo dia que vocês vão conseguir ganhar o passeio que vocês querem. A Vera vai viajar muito mais do que ela viajou. Claro que ela vai frequentar todo dia, ela quer viajar. Por que não? Então eu vou fazendo promessas, oferecendo, e você vai sentar bem na frente ainda, né, Vera? Para poder ganhar mais ainda por cima, né? Então por quê? É uma ilusão que as pessoas vão passando, e é natural que seja assim. Enquanto nós tivermos um nível cultural, tivemos ainda um entendimento espiritual equivocado como nós temos aqui, essas propostas serão sempre tentadoras. Só que na verdade elas são bastante ilusórias também. Porque o que se prega é uma coisa, o que se pratica é exatamente outra. O Hermes colocou, né, vi essa semana, deixa eu ver aqui só um pouquinho, o Armando colocou, né, ainda pede a ele para nos livrar da tentação, nem isso nos esforçamos. Pois é. Chega na prece e fala assim, né, não nos deixeis cair em tentação. Só que lá atrás está fazendo ali a prece dos milagres para ganhar casa, para ser bonito, para fazer isso, para fazer aquilo. Para ser importante. Eu vou lá e faço uma prece para conquistar o cargo de diretor da empresa. Até derrubar o cara que está lá eu quero, para poder ocupar a posição dele. Aí depois eu falo, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Grande oração você acabou de fazer, da boca para fora. Hermes colocou, vi essa semana o fato da pomba branca no caixão do bispo católico que desencarnou. Achei curioso, porém vi outra reportagem que alguém comprou a pomba de cativeiro, né? Minha curiosidade foi por água abaixo. Pois é, já resolveu seu problema, né, Hermes? Então vamos lá, pessoal, para a gente poder continuar aqui só analisando essa questão aqui agora. Então, falando sobre a vida efêmera aqui deste mundo, e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação. É útil esforçar-nos por adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas e necessidades materiais? Como eu falei para vocês, esse aqui é um tema bastante profundo para a gente analisar. Tem uma passagem na Revista Espírita, me desculpe, mas eu não me recordo qual é exatamente a edição, eu lembro que eu li assim, mas ficou assim uma vaga lembrança, coisa da idade, vocês entendem. E é então uma história que diz o seguinte, uma mãe tinha um filho, por volta dos seus 9, 10 anos de idade, estou contando assim do que eu lembro, tá? Posso estar equivocado com relação às informações mais específicas, mais diretas. E aí, então esse garoto frequentava a escola, só que então ele ficou doente, e ele veio a desencarnar. E essa mãe apresentou uma revolta muito grande, ela falou assim, se meu filho ia desencarnar, por que eu tive que me dedicar para que ele estudasse, já que esse estudo que ele fez não ia servir para nada para ele? E aí, então, numa psicografia, o filho respondeu que aquele estudo que ela começou a desenvolver estimulou nele o desejo de aprender. E ele continuava aprendendo dentro daquele princípio que a mãe ensinou. Só que ela não se dava conta disso. Ela estava preocupada com o conteúdo que ele estava aprendendo. Não estava preocupada com a ação dele aprender. E esses conhecimentos científicos que nós temos hoje, que dizem respeito apenas ao nosso mundo físico, de você chegar, por exemplo, e cursar uma matéria específica, por exemplo, né, colocar, eu sou um contabilista, e aí então na contabilidade eu vou aprender a fazer contas da empresa. No mundo espiritual esse tipo de conhecimento não vai ter função nenhuma. Se por acaso eu aprender uma outra função de eletricista, de encanador, então para que eu tenho que aprender se no mundo espiritual isso não vai ser útil? Para que isso vai me servir?
Aí então a gente lembra sempre que, na verdade, como eu coloquei para vocês, e eu passei por uma experiência interessante, dando uma aula de matemática sobre trigonometria, um aluno chegou para mim, né, aqueles alunos bem, com muita vontade de aprender essas coisas, olhou para mim, parou e falou assim, escuta, para que eu vou aprender isso? Para que isso vai servir para mim? Aí você tem que dar aquele jogo de cintura rápido para poder não desestimular o garoto, né? Para falar para ele assim, olha, você não vai servir para nada, então aprende logo aí e vai embora. Aí você para, pensa um pouquinho, aquele raciocínio de alguns segundos, você diz o seguinte para ele, olha, essa matéria, ela pode ser específica para algumas profissões, mas para você que não vai exercer essa profissão, já que você não gosta dessa área, ela serve para desenvolver o seu raciocínio. Você apresenta uma solução, você vai ter que encontrar caminhos para resolver aquela questão. Você vai ter um conhecimento geral sobre tudo aquilo que envolve a ciência do nosso mundo. Claro que eu não falei com essa poesia toda, né? Falei na linguagem dele. Então você vai ter um conhecimento sobre a ciência do mundo, você vai desenvolver o seu raciocínio, e depois, quando você estiver numa situação da sua vida, aquele raciocínio que você desenvolveu resolvendo uma questão de trigonometria vai servir para que você encontre soluções para outras situações. Então, para isso que serve hoje esses cálculos que vocês fazem. Quanto mais avançado é o cálculo, quanto mais complexo é esse cálculo, maior é a habilidade que você tem de resolver situações gerais. Então, quando a gente pensa no mundo espiritual, a gente diz assim, algumas vezes alguns espíritos se manifestam dentro de grupos mediúnicos, principalmente aqueles que são de áreas mais específicas, como, por exemplo, médicos, que se apresentam naqueles grupos para tratamentos espirituais, artistas, como é o caso de pintores, de músicos, poetas, e assim nós temos ali aqueles que têm um conhecimento específico numa determinada área. E a gente se pergunta assim, mas ele só vai se desenvolver na área artística? Ele não tem necessidade de buscar outros conhecimentos? Então a gente lembra sempre que a arte desenvolve no indivíduo a sua criatividade, mas principalmente a sua sensibilidade. E ele terá outras oportunidades, mesmo no campo artístico, de desenvolver outras situações. A Dona Ivone do Amaral Pereira, num dos seus livros, eu não lembro se é Devação do Invisível, que ela passou isso, eu estou olhando aqui na minha biblioteca para ver se era nesse que eu li. Mas ela conversava com Chopin, Frédéric Chopin, aquele compositor de alguns séculos passados, não me lembro detalhes da biografia dele, mas era muito amigo dela. E conversando com ele, ele falava sobre algumas encarnações que ele vivenciou. Que ele tinha sido poeta, tinha sido pintor, tinha sido um arquiteto, e nessa encarnação em que ele se apresenta como Chopin, tinha sido pianista, compositor. E ele teria outras oportunidades para poder se desenvolver. Então, dentro do campo artístico, nós podemos ver que ele desenvolveu a sua matemática, desenvolveu a questão da criatividade, desenvolveu a sua sensibilidade, desenvolveu a sua capacidade de escrever, de raciocinar, de analisar. Então nós escolhemos aquilo que é da nossa preferência, mas certamente nós vamos ali caminhar por situações que vão desenvolver aspectos do nosso intelecto para que a gente possa alcançar a condição de espíritos elevados intelectualizados. Não importa se no mundo espiritual eu vou lembrar como é que se resolve uma equação do segundo grau. O que importa é que aquele aprendizado do estímulo do raciocínio se encontra presente em mim, e ali então eu vou poder aplicar aquilo nas mais diversas situações. Então aqui a resposta dos espíritos para a gente poder compreender um pouquinho mais. Então a pergunta é útil esforçar-nos por adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas e necessidades materiais? A gente lembra sempre que o conhecimento que a gente adquire praticando numa atividade profissional desenvolve em nós também valores. Por exemplo, me lembrei da Vera ali falando dela de novo. Advogada em Portugal. Aí ela vai para o mundo espiritual. O que as leis portuguesas vão fazer de diferença para ela no seu desenvolvimento espiritual? A questão não é o conhecimento que ela teve, mas a forma como ela se desenvolveu na profissão dela. O seu senso de justiça, o seu senso do trabalho dentro daquela legislação, o desenvolvimento de uma empresa, é isso que vai ficar como resultado da sua atividade. Não as leis que ela teve que decorar de uma Constituição, de um Código Penal, de um Código Tributário, seja lá como for. O importante é a forma como você desenvolve. Então esses conhecimentos servem para nós, para que a gente possa aplicar em atividades, e são essas atividades que vão nos desenvolver. É a forma como nós temos de nos desenvolver aqui no mundo, muito mais preocupados com a questão moral do que com o conhecimento específico que a gente adquire, embora esse conhecimento específico esteja desenvolvendo o nosso intelecto. A resposta dos espíritos.
É útil esforçar-nos? Sem dúvida. Primeiro, isso nos torna capazes de aliviar os nossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se houver aprendido intelectualmente. No intervalo das encarnações, aprenderei em 1 hora aquilo que na Terra demandaria anos. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o adiantamento, porque o espírito perfeito deve saber tudo. E devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então lembramos sempre, não é aquela fórmula de física que eu tive que decorar lá na escola para poder fazer aquela prova. Na verdade, é a capacidade que eu tenho de raciocinar em cima de uma lógica. É isso que vai fazer a grande diferença para o nosso estudo, para o nosso desenvolvimento aqui no nosso planeta. Então algumas pessoas dizem assim, eu não preciso aprender a ler e escrever, basta que eu fique apenas rezando. Já é o suficiente. Não, não é o suficiente, porque a capacidade hoje que nós temos de estudar, por exemplo, uma doutrina espírita, a doutrina espírita, que é uma doutrina altamente intelectualizada, nós sabemos disso, nós temos que ter conhecimento sobre as mais diversas áreas do conhecimento humano. Se você pega, por exemplo, o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, nós vamos falar sobre o universo, vamos falar sobre a matéria. Quando se fala, por exemplo, bóson de Higgs, que foi descoberto recentemente, ou supõe-se que tenha sido descoberto recentemente, fala sobre o princípio da matéria. Para nós, aquilo significa alguma coisa. Se você é analfabeto, o que significa aquilo? Nada. Então, nós temos capacidade de entender, por exemplo, a constituição do universo por conhecimentos básicos que nós levamos a sério. Quando a gente analisa, por exemplo, estudando a Gênese, e a Gênese é um livro científico, que fala, por exemplo, sobre a origem do universo, sobre a origem do planeta, sobre a origem dos seres humanos, fala sobre a vegetação, fala sobre os animais, fala sobre tudo. Então nós temos conhecimento de química, conhecimentos de física, vai com Deus, professor, até mais. Conhecimento de química, de física, de biologia, de astronomia, vários tipos de conhecimento, simplesmente para poder estudar aquele livro. Se você não se preocupa com a sua intelectualização, você vai continuar acreditando que Deus fez o mundo em 6 dias, depois criou um boneco de barro, soprou as narinas, tirou a costela e fez a mulher dele. Porque você vai acreditar simplesmente assim, não, Deus pode fazer tudo. Só que Ele faz tudo dentro de leis. Quais são essas leis? Eu não faço ideia. Então a gente continua se iludindo. O nosso intelecto desenvolvido tem exatamente essa capacidade de você analisar aquilo que diz respeito à sua existência, ao ambiente onde você vive, e os conhecimentos específicos servem exatamente para desenvolver aspectos da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade analítica. Isso é que é fundamental. Eu não preciso ficar decorando quais são as leis que regem, por exemplo, uma cidadezinha no interior do Brasil. Mas essas leis me dão capacidade, esse conhecimento dessas leis me dão capacidade de exercer uma atividade naquela comunidade. E aí então eu vou desenvolver uma atividade de acordo com a minha natureza. Certamente no mundo espiritual, muitos espíritos estão colaborando. Um texto interessante que eu cheguei a ler há pouco tempo falava o seguinte, que no mundo espiritual nós temos equipes técnicas das mais diversas ordens. Aquela que nós conhecemos ainda estão restritas a algumas atividades. Por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia espiritual, qual é a profissão do espírito que se encontra ali incorporado no médium? Ele é médico. Então a gente pensa assim, que interessante, o espírito médico continua trabalhando, que legal. Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, independente das polêmicas, mas não deixou de ser um profissional. Eu já me consultei com um médico que chamava Dr. Américo, que era um médico aqui no nosso planeta, e ele continua exercendo essa atividade de saúde dos encarnados junto aos médiums. Muito bem. A gente já se perguntou se por acaso tem algum espírito juiz? Se por acaso tem algum espírito professor? Algum espírito matemático? Algum espírito físico? Sempre tem. Só que infelizmente nós não damos abertura para eles. Mas eles estão ali presentes. Então, embora eles não nos influenciem, eles não participem das nossas atividades de um modo ostensivo, através do canal mediúnico, eles se encontram ainda influenciando os encarnados. Li uma passagem interessante no livro do Luiz Sérgio, independente das polêmicas, mas a gente analisa o contexto. Tudo tem, Ju. Tem pedreiro, você tem lavadeira, você tem cozinheiro, você tem tudo. O Luiz Sérgio dizia o seguinte, que essas drogas sintéticas
que são desenvolvidas aqui no nosso mundo hoje, essas drogas pesadíssimas, não são apenas os encarnados que criaram por acaso. Tem espíritos com conhecimentos químicos que influenciam esses encarnados. De você criar o crack, por exemplo. Imagina o crack. Como é que o indivíduo conseguiu criar o crack? Que ele pegou, por exemplo, ali a folha da coca, criou a cocaína, pegou ali resíduos, misturou outras substâncias, criou uma droga extremamente potente. Isso porque eu falei do crack, que é já ultrapassada. Depois do êxtase, depois do LSD, nós temos outras drogas sintéticas que foram criadas, e a pergunta é, espíritos artesãos também, assim como temos pintores, né, Florzinha, que nós comentamos, que existem pintores que continuam ainda participando. Comentei com vocês, por exemplo, sobre a preferência dos espíritos, já falei sobre isso e volto só para poder ilustrar um pouquinho esse nosso raciocínio. Minha prima médium ostensiva, vidente, audiente, psicógrafa, psicofônica, fez ali estudos de piano, em casa, tocando piano com a sua habilidade natural, com aquele piano de cauda, né? Aquele tampão envernizado preto, e de repente ela dedilhando ali as teclas, tocando a sua música, ela olha no reflexo do tampão um grupo de espíritos parado apreciando ela executar aquela obra. Ou seja, os espíritos continuam ainda presentes. Estão mais presentes do que nós imaginamos. É legal naquelas, né? Porque deu aquele frio na espinha, né, Florzinho? Imagina você tocando e você olha no reflexo do tampo, um bando de espírito olhando para você, né? E ela não tinha aquele conhecimento, ela ainda tinha assim, estava na fase de adolescência, aquela coisa toda, e de repente vê um bando de gente olhando para você, um bando de morto te olhando tocando piano. Para muita gente você sai correndo, né? Ela continua a tocar ainda apesar do frio na espinha. Obrigado, Cindizinha. Ela continua ainda. Então nós temos espíritos ali com preferências, como nós, por exemplo, e eu fico imaginando, né, que tipo de indivíduo eu vou influenciar. Se eu vou influenciar um professor, se eu vou influenciar alguém que gosta de estudos espíritas, se eu vou influenciar um militar. Leon Denis fala muito sobre isso. Na época da Primeira Guerra Mundial, naquele livro, eu nunca lembro o nome desse livro, mas é mais ou menos sobre a guerra e o mundo espiritual, a guerra e espiritualidade, ou coisa parecida. Se vocês lembrarem, por favor, coloquem para mim na área de texto. Mas ele lembrava, por exemplo, que durante aquele período da Primeira Guerra Mundial, a gente lembra que a Primeira Guerra aconteceu ali entre 1914 e 1918, a Alemanha naquela época invadiu a França, então nós podemos imaginar o que aconteceu de estragos em termos de violência moral, violência física, destruição, coisas que somente uma guerra daquela proporção poderia proporcionar. Ele lembrava, por exemplo, que estrategistas militares franceses desencarnados estavam juntos dos encarnados, dos comandantes franceses na época, para poder articular uma defesa para proteger o país. Se encontra no livro dele, de Leon Denis. Ele relata isso, muito interessante. E um outro livro que eu li, O Mundo Espiritual e a Guerra, fala a mesma coisa, que durante a Segunda Guerra Mundial, facções espirituais estavam presentes junto aos nazistas, junto aos aliados, junto aos fascistas, junto aos japoneses, para poder falar para eles assim, olha, conquiste isso, porque na verdade nós lembramos que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, de sorte que são eles que nos dirigem. Quantas guerras foram dirigidas pelos espíritos junto aos encarnados e eles nem se deram conta disso? E esses conhecimentos continuam presentes. Podem ser utilizados para o bem, como podem ser utilizados para o mal. Professores, por exemplo, que precisam elaborar os seus trabalhos de pedagogia, os seus planos de aula, suas provas e tudo mais, nesse momento contam com o amparo do mundo espiritual. Com aqueles professores que têm conhecimento também na espiritualidade, que podem inspirá-los nessas atividades. Religiosos, a mesma coisa. Quantos religiosos do mundo espiritual estão presentes? Basta ver, por exemplo, a própria codificação. Quantos espíritos religiosos participaram dela? Lemena, Joana de Ângeles, Emmanuel e tantos outros que tem por ali. Quantos desses espíritos estavam presentes, ajudando, colaborando com o desenvolvimento desse senso moral, desse conhecimento espiritual? Muitos. Então cada grupo, filósofos, não precisamos ir longe, como Platão e tantos outros. Quantos e quantos espíritos estavam ali presentes naquele momento? Cada um dando a sua contribuição de acordo com o conhecimento que eles possuem. Assim seremos nós. Quanto maior o nosso conhecimento, maior a capacidade que nós temos de ajudar. Só que nesse caso voltado para o mundo físico. Podemos imaginar, por exemplo, os espíritos cientistas que estavam presentes ajudando, nesse caso, na construção de naves espaciais.
a conquista da Lua, a conquista do espaço, projetando aeronaves, projetando navios, projetando grandes edifícios, dando a sua contribuição, desde que isso pudesse proporcionar um benefício para a nossa sociedade. Agora, mais uma vez, se eles tivessem, por exemplo, um senso moral negativo, inferior, certamente eles dariam a sua contribuição também, por exemplo, para construir uma arma nuclear, por que não? Se os espíritos nos influenciam o tempo todo, por que nós não encontramos esses espíritos nos influenciando nas nossas atividades? Todo mundo fala, André, você nunca está sozinho, você está sendo inspirado pelos amigos espirituais, está certo. E o médico no hospital? Temos sempre ali pessoas que estão próximas. Então esse conhecimento que a gente adquire, o conhecimento específico, pode ter utilidade. Mas de um modo geral, o raciocínio que foi desenvolvido, o intelecto que foi expandido, contribui para que o espírito possa se desenvolver nesse novo mundo que ele se encontra, ou na sua jornada futura. A Ju colocou, né, o céu e o inferno é um exemplo puro de que tantos espíritos de roda, né, de toda qualidade, ajudam a codificar o espiritismo, sim. Desde os mais conhecidos até os menos conhecidos. Mas o importante é que esse conhecimento te ajuda na prática de uma atividade, no exercício do seu intelecto e também no desenvolvimento do seu senso moral. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso estudo, paramos na questão 898 e voltamos então a esse tema na nossa próxima quarta-feira. Lembrando também que deixa eu ver, nós estamos na semana do dia 16. Na próxima semana, sem ser nessa quinta-feira 19, na próxima dia 26, é nosso tema livre. Tá? Não esqueçam disso. E também o Espiritismo.net está desenvolvendo o curso, agora no mês de agosto, o curso de atendimento fraterno no ambiente virtual. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho sobre essa nossa atividade, dá uma chegadinha lá no www.espiritismo.net. Lá na seção de atendimento fraterno tem informações sobre o nosso treinamento. Então ele começa agora no início de agosto. Então quem tiver interesse em participar, está aí feito o convite. Deixa eu ver aqui. Então, pode e deve, Isis, né? A sala falando de espiritismo, às 3 horas aqui no Paul Talk, e também depois às 9h30, né, Isis? É isso? Eu sempre confundo 3, 3h30 ou 9, 9h30. Coloca por gentileza aí para nós. Então vai colocando enquanto isso, tá?